Bom dia, primeiro ano. A nossa aula de hoje será o módulo 13 da página 196 da nossa apostila sobre o quadro natural. Primeiro nós falaremos sobre o clima. Então eu peço para que vocês assistam a videoaula da plataforma, do objetivo, e depois assistam também a minha explicação, porque uma complementa a outra, tá? Então falaremos um pouquinho sobre os fatores que influenciam o clima no nosso continente. Então o nosso continente ele destaca entre os demais justamente pelo fato de ter terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, devido à sua grande extensão no sentido norte e sul, nós temos tipos climáticos variados. Então, nós temos vários fatores que influenciam o clima da América. O primeiro deles que nós vamos falar é sobre a latitude. Então, o que é a latitude? A latitude é aquela linha imaginária na horizontal, com relação ao Equador. Então, a gente sabe que quanto mais próximo ali do Equador, as temperaturas vão ser mais elevadas, com chuva ao longo do ano, então vai ter chuvas e calor abundantemente, né? Por quê? Porque os raios solares vão incidir diretamente ali nas regiões mais próximas do Equador. Se as latitudes vão aumentando, a temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque vai se distanciando da linha do Equador. Então, em latitudes mais altas, a temperatura é mais baixa, justamente pelo fato que vai se aproximando do clima polar, vai aproximando-se dos polos da Terra, né? Então, aí a temperatura, as médias térmicas já vão ser menor. Então, latitudes altas, baixa temperatura. Próximo do Equador, nós teremos o clima quente e com chuvas abundantes, distribuída durante o ano todo. Esse é o primeiro fator de interferência no clima da América. Depois, nós temos a altitude. A altitude também é um fator determinante. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Aí nós temos como exemplo no mapa o clima de montanha. Por quê? Pega aí a Cordilheira dos Andes. Esse clima depende da altitude. A altitude elevada a temperaturas mais baixas. Assim como o tropical, ele é tropical. O que é um clima tropical? Com temperaturas mais quentes, mas devido à sua altitude, porque ele é tropical de altitude, a temperatura vai cair. À medida que a altitude se eleva, a temperatura cai. Depois, outro fator que influencia num clima é o relevo. Então, o relevo é um fator determinante para o clima, pois as regiões de maior altitude, elas conseguem o quê? Barrar as massas de ar. Por exemplo, nós temos uma altitude elevada, uma montanha, e vem uma massa de ar cheia de umidade. Ela não tem que fazer curva para desviar daquela montanha. Então, conforme ela vai desviar, a hora que ela consegue penetrar no outro lado da montanha, ela já perdeu a sua umidade, porque choveu tudo ali naquela montanha. Então, ela já vai levar aridez ao invés de umidade. Então, o relevo, ele barra as massas de ar, esse movimento da umidade aí. Depois, nós temos as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas atuam sobre o clima do continente. Por quê? Porque são correntes no oceano que banham o continente, que vão levar o calor ou o frio. Por exemplo, na América do Sul, nós temos a corrente do Brasil, que é uma corrente que nasce lá na corrente sul equatorial, lá no continente, na costa do continente africano. Ela traz calor para o Brasil, para o litoral brasileiro. Assim como ela também leva calor ali na corrente das Guianas, que é uma corrente quente também, que transporta calor ali para o Brasil, para a região norte e nordeste do Brasil. E nós temos a corrente fria na América do Sul, que é a corrente das Malvinas,
que traz frio para o Brasil. Ela nasce ali próxima à Patagônia, então é a corrente fria que chega no Brasil. Então são as águas, o movimento das correntes marítimas que banham os litorais, levando ou o calor ou o frio, ou corrente quente ou corrente fria. Depois, outro fator que nós vamos ter é a questão da continentalidade e a maritimidade. Continentalidade é quando está mais distante do oceano. Quanto mais distante do oceano, nós vamos estar na área continental. Então, nós vamos ter o quê? Menos umidade, maior temperatura. Já próximo do oceano, da maritimidade, quanto mais próximos, nós teremos mais umidade e temperaturas, a amplitude térmica menor. Então, maior umidade, menor amplitude térmica. Esse é outro fator. Continentalidade e maritimidade andam junto. Continentalidade mais distante do mar. Maritimidade mais próxima do mar. Depois, as massas de ar. Então, as massas de ar, ela tem origem nas zonas de alta pressão. E elas levam temperaturas mais altas para as áreas de baixa pressão, elas convergem para as áreas de baixa pressão. Então, essas áreas de baixa pressão, como no Mar do Caribe, no Golfo do México, são áreas que podem ocorrer os furacões. Então, os furacões nada mais é do que fenômenos atmosféricos, onde as águas oceânicas vão estar numa temperatura mais elevada, por exemplo, 28 graus. Quando elas ultrapassam a 28 graus, excede essa temperatura, formam ali as correntes de ar convectivas, que começam a agir e movimentar devido ao movimento de rotação da Terra, vão formar aquele olho de um furacão. E ela vai aumentando a velocidade dos ventos na direção da sua borda. E esses ventos vão alcançar aí mais ou menos 300 quilômetros por hora. Então, o furacão, ele só acontece devido à associação do calor das águas do mar. Então, ao entrar no continente, ele perde a sua força. Porém, a velocidade ainda é suficiente para estragos. Como nós temos aí aqueles furacões que aconteceu, o furacão Irma e Maria, que aconteceu ali nas Antilhas e na Flórida, que teve grande poder de destruição. Então, as massas de ar vão ter áreas aí, por exemplo, o Mar do Caribe, o Golfo do México, suscetíveis a furacões. Além disso, nós temos também a questão dos ventos alísios. Os ventos alísios são os ventos que ocorrem em regiões subtropicais, sendo mais comuns na América Central. Esses ventos alísios, eles são resultado das massas de ar que convergem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão também. Só que aí vai ter o quê? A barreira das montanhas, aí já não é mais no mar, porque se fosse no mar aconteceria furacão, né? A questão da área de alta pressão e baixa pressão. Mas em terra nós temos a questão, principalmente se encontrar o relevo como barreira, nós vamos ter aí a questão do vento abarlavento e o vento assotavento. Que são os ventos alísios que transportam ali, por exemplo, umidade. Ele vai ter que transpor a barreira do relevo, a montanha, para levar a umidade. Então, essa chegada de umidade nós chamamos de barlavento. A hora que ele consegue transpor a montanha, ele já é assotavento. Então, ele já perdeu a umidade, vai levando a aridez aí. Então, menos úmida, sotavento. Barlavento é onde chegou a umidade e teve que transpor a montanha. Aí nós fechamos a questão das influências nos tipos climáticos.
Então, agora falaremos um pouquinho sobre as principais características do clima da América. Por exemplo, nós temos aí o clima frio temperado. O temperado frio, ele acontece devido às altas latitudes, mas nas proximidades dos polos, altas latitudes próximo ao polo. Então, aí nós vamos ter um clima com inverno rigoroso e muito prolongado. Vai ter um curto verão. A vegetação desta região aí, devido ao clima, nós vamos encontrar as florestas de conífera, a taiga, é aquela vegetação no formato de um cone, justamente por causa da temperatura propícia a receber neve e a neve não ficar na sua árvore, nas suas folhas, escorregar para o solo, por isso o formato de um cone. Depois nós temos aí o clima temperado continental. O continental é aquele clima que tem o verão, pouca chuva no verão, e os invernos são mais secos, favorecendo aí a formação das pradarias, dos estepes. As pradarias e estepes são aquelas vegetações rasteiras. A diferença da pradaria para o estepe é que a pradaria já tem mais umidade e os estepes são em áreas mais secas. Depois nós temos o clima tropical. O clima tropical é aquele clima quente, porém um clima úmido. Justamente pelo fato de estar ali entre os trópicos, então vai receber os raios solares mais diretamente. Então o tropical é quente e úmido, chuva concentrada no verão e o inverno seco. Aí nós vamos ter a questão da vegetação, as florestas tropicais. Vamos encontrar também a savana, o cerrado. O cerrado já é aquela vegetação menor, arbustos de pequeno porte e espalhado um do outro, né? Depois nós temos aí o clima equatorial. O clima equatorial é um clima quente e com alta pluviosidade na maior parte do ano. Então, chuva o ano todo. Chuva bem distribuída o ano todo e com temperaturas elevadas. E aí nós vamos encontrar as florestas latifoliadas, que são aquelas florestas com árvores de grande e médio porte, com folhas largas, grandes também. Como é o caso da nossa floresta amazônica, que é uma floresta equatorial latifoliada. Depois nós temos aí o clima semiárido e árido. O clima semiárido e árido é aquele clima onde apresenta longos períodos de seca, altas temperaturas, mas com escassez de chuva. E essas chuvas ainda costumam ser mal distribuídas. O bioma dessa região aí árida e semiárida vai ser o bioma da caatinga, com vegetação xerófila, que é aquelas vegetações que têm espinhos, justamente para reter as águas, né? Aí também nós vamos encontrar a questão da Cordilheira dos Andes, ali os desertos do Atacama, no norte do Chile, são aonde nós vamos encontrar os climas áridos e semiáridos, justamente devido a altas temperaturas e escassez de chuva, formou aí os desertos, como é o caso aí que eu citei, o do deserto do Atacama, no Chile. Eu vou pedir para vocês, como acabou a explicação aqui, fazer o exercício deste módulo na página 200 a 202. Na dúvida, pode me chamar no particular. Não esqueçam de assistir também o vídeo da plataforma do Objetivo. Lá também vocês já vão encontrar o gabarito, a correção, mas na dúvida eu peço para que me chame, que eu explico cada dúvida que tiver no particular, tá? Abraços, fiquem com Deus.